Olá, gente! Estamos aqui de volta no nosso quarto vídeo sobre função afim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coeficientes, coeficiente angular e coeficiente linear. E lembrando que nós vamos ver tudo isso com mais calma depois que eu fizer o vídeo sobre gráfico da função, porque eu vou explicar, utilizando o programa GeoGebra, o que acontece quando a gente varia esses coeficientes. Mas vamos saber direitinho quem eles são. O coeficiente angular é o número que acompanha a variável. Coloquei x aqui por causa da definição lá do último vídeo, que é a definição que a gente encontra nos livros, né? F de x igual a x mais b. Mas a gente sabe que essa variável pode ser qualquer letra, certo? Então, acompanha a variável é o nosso coeficiente angular. Por que é chamado de coeficiente angular? Porque ela vai dizer o ângulo da inclinação da reta. Reta, porque o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Quando a gente analisa esse coeficiente, a gente também consegue dizer se essa função é uma função crescente ou decrescente. Tá aqui, ó. Se A for positivo, ou seja, se for um número maior que zero, essa função é crescente. Mas se for negativo, menor que zero, é decrescente. Aí pode surgir a dúvida, tá, falei do A maior que zero, falei do A menor que zero. E o A igual a zero. Caso vocês não lembrem, no vídeo anterior eu falei que se A for igual a zero, a gente tem uma função constante. Certo? Então, ela não cresce nem decresce, ela continua constante. E vamos falar mais sobre isso também quando eu falar do gráfico. Aqui eu coloquei os gráficos só para mostrar a inclinação da reta, né? Porque a gente ainda não está falando de gráfico. Então, aqui está escrito bonitinho, olha, se a função for crescente, o ângulo entre a reta, que é essa que está de vermelho, e o eixo x será agudo, ou seja, vai ser um ângulo menor que 90 graus. Se for decrescente, esse ângulo aqui vai ser maior que 90 graus. Vai ser um ângulo obtuso, tá? E eu coloquei aqui duas questões para a gente ver como é que funciona crescente e decrescente na prática. O que significa isso, tá? Então, vamos lá. Para levar uma carga de caminhão de um estado para o outro, uma transportadora cobra R$10 fixos mais 50 centavos por quilo de carga. Eu vou chamar de custo essa função, vou chamar custo de x. Então, x é o quilo de carga, tá? Eu tenho R$10 fixo mais 50 centavos por quilo, certo? Qual seria o nosso coeficiente angular? O coeficiente angular é o que acompanha a nossa variável. Então, o coeficiente angular é 0,50 ou, quem preferir, 0,5, tá? Mesma coisa. E isso aqui é maior que zero, certo? Então, essa função é crescente, mas o que isso significa? Vamos colocar valores, para eu não precisar falar de gráfico com vocês agora. Vamos atribuir valores, tá? Então, aqui eu tenho x, que é a quantidade de quilos. Vou colocar aqui a nossa lei de formação. E aqui é o nosso custo. É quanto que a transportadora vai cobrar. Então, eu vou colocar números pequenininhos, só para a gente ver como é que isso funciona. O que significa essa função ser crescente. Então, eu vou colocar aqui 1 quilo. Para 1 quilo, eu vou cobrar R$10 mais 0,50 vezes 1. Então, eu tenho R$10 mais 50, eu vou cobrar R$10,50. Para 2 quilos, mesma coisa, 10 mais 0,50 vezes 2. Então, eu vou cobrar R$11. Vou pegar mais um, vou aumentar aqui a quantidade de quilos. Eu tenho 10 mais 0,50 vezes 3. Então, eu vou cobrar R$11,50. Acho que já dá para perceber o que acontece. Quando eu aumento
o meu quilo, né? Quanto maior for o X, maior é o custo. Então, quanto mais carga eu carrego, mais eu cobro por isso. Quando isso acontece, maior e maior, eu tenho uma função crescente. E isso tudo a gente vai ver direitinho lá no gráfico. Vamos ver o que acontece quando a função é decrescente, para vocês entenderem? Deixa eu só apagar isso aqui, senão vai parecer maior ou igual. Então, vamos apagar aqui, deixar só o símbolo de maior. Vamos para o próximo. Um reservatório de água tem capacidade máxima de 30 litros de água. A torneira desse reservatório foi ligada, deixando sair água na razão de 5 litros por segundo. Então, vamos lá. Eu tenho uma caixa d'água lá, um reservatório de água, que tem 30 litros. Imagina uma caixa d'água, 30 litros, tá? Então, 30 litros é o máximo que eu tenho, é a quantidade fixa que eu tenho de água, 30 litros. Mas ela foi ligada e começou a deixar sair água de 5 litros por segundo. Isso aqui é o que varia. A quantidade que sai varia de acordo com os segundos. Então, eu tenho aqui f de x vai ser o 30 litros que eu tenho, tá lá, antes de ligar eu tenho 30 litros, menos, por quê? Porque eu estou deixando sair a água. Então, eu estou perdendo água. Quanto que eu perco? Eu perco 5 litros a cada segundo, tá? Então, vocês podem usar outra variável se vocês quiserem. Vocês podem usar C de capacidade de acordo com o tempo, se vocês quiserem. Então, eu tenho 30 no total, menos 5 litros por segundo. Tanto faz, né? É o que eu falo, a variável vocês escolhem. O importante é vocês perceberem que até então nós somávamos, né? Mas agora a gente tem que diminuir porque está perdendo água. O que isso significa? Vou montar a tabela aqui de novo. Então, preste atenção aqui numa coisa. Ficou bem torta essas linhas, né? Ficaram bem tortas. Aqui o nosso coeficiente angular é menos 5. É menor que zero. A função é decrescente. Então, aqui eu tenho x, 30, menos 5x. E aqui eu tenho o quanto que a gente está deixando sair de água. Se eu deixo ligada por 1 segundo apenas, eu vou ter 30 litros menos 5 vezes 1, isso aqui vai dar 25. Então, com 1 segundo ligado o reservatório, o reservatório já ficou com 25 litros apenas. Vou aumentar o tempo. Então, eu tenho 30 menos 5 vezes 2 e agora eu tenho 20 litros apenas. Então, aumentei para 2 segundos e fiquei com 20 litros de água no reservatório. Mais um, vou aumentar para 3 segundos. 30 menos 5 vezes 2. Agora eu tenho vezes 3. Vezes 3 aqui. Pronto. Agora eu tenho 30 menos 15, 15. Vamos tentar ver se a gente consegue descobrir o que acontece? Aqui eu aumentei o tempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Quanto mais tempo eu deixo esse reservatório ligado, a torneira desse reservatório ligada, menor a quantidade de água que eu tenho no reservatório. Então, olha o que acontece com a função decrescente. Quando eu aumento a quantidade de tempo em que essa torneira fica ligada, eu diminuo a quantidade de água no reservatório. Então, lá na função crescente, eu aumentava a carga e aumentava o custo. Aqui na função decrescente, já é o contrário. Eu aumento o tempo e diminuo a quantidade de água.
Deu para entender como é que funciona na prática? A função crescente aumenta e aumenta. Na função decrescente, aumenta e diminui. É o inverso. E aí, vamos lá. Coeficiente linear. O coeficiente linear é muito importante para a gente conseguir montar o gráfico de uma forma mais rápida. Porque o coeficiente linear, que é a constante da função, ó, a função f de x igual a x mais b. Tá aqui. É a que não acompanha a variável, é constante. Quando a gente quer desenhar o gráfico, ele é o ponto que intersecta o eixo y. Então, tá aqui o eixo y. Eu quero saber em que lugar daqui do eixo y a minha reta vai passar. Basta eu olhar para o meu coeficiente linear e marcar esse ponto no eixo y. É bem simples, tá? Eu coloquei aqui algumas funções para a gente ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Primeiro, a gente só vai conseguir fazer aqui como que ficaria esse gráfico pelo ângulo, né, pelo coeficiente angular, e vamos conseguir marcar o coeficiente linear. Mas exatamente como é, só depois do próximo vídeo. Mas vamos lá. Essa primeira função aqui, ó, f de x igual a 5x menos 3. Quem é o nosso coeficiente angular aqui? É 5. Então, é uma função crescente, porque 5 é maior que 0. E qual é o coeficiente linear? Menos 3. Então, olha só, com esse coeficiente linear, eu sei que o nosso gráfico é uma função crescente. E com o linear, eu tenho menos 3. Quem é o menos 3? É onde o nosso gráfico vai interceptar o eixo y. Então, eu vou olhar aqui para o eixo y e vou marcar. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, e esse aqui é o nosso menos 3. Deixa eu trocar a cor da caneta, que ficou tudo igual agora. Aqui eu tenho menos 3. Então, eu vou marcar um pontinho aqui, bem em cima do eixo. Esse é o nosso ponto. Como vai ser a reta, não tem como eu saber exatamente, mas vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Calma aí, saiu um pouquinho do lugar. Deixa eu começar do nosso coeficiente angular. Vou fazer o que ela vai ser isso aqui, ou ela pode ser, a gente não sabe o ângulo de inclinação. Ela pode ser assim. Tá saindo do lugar, gente. Eu peço desculpa para vocês. Deixa eu fazer de novo para ficar direitinho. Por isso que eu vou usar o GeoGebra com vocês quando eu for ensinar o gráfico. Então, ela pode ser desse jeito aqui. O ângulo de inclinação da reta não tem como a gente saber, mas é uma função crescente. Então, eu não posso, deixa eu trocar a cor da caneta, para mostrar para vocês o que não pode acontecer, tá? Eu não posso montar um gráfico assim, por exemplo, porque isso aqui seria uma função decrescente. Então, a nossa inclinação, ela vai ser para cá, tá? Onde a gente tem esse ângulo aqui, menor que 90 graus. Se a gente pega esse ângulo, ele é maior que 90 graus, tá? Então, deixa eu limpar agora para a gente ir para a próxima função. Vamos lá, vou continuar com essa caneta azul que ficou melhor. O f de x igual a menos 2x e menos 7. Então, eu tenho o nosso coeficiente angular é menos 2. Então, essa função vai ser decrescente. E o nosso coeficiente linear é menos 7. Então, eu vou marcar um ponto em 0, menos 7. O que significa isso? Lá no primeiro vídeo de plano cartesiano, x é 0 e o y é menos 7. Então, tá aqui, eixo x
e eixo Y. Aqui é a origem, então eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, tá aqui, menos 7. Então, eu tenho um pontinho aqui. Essa função é decrescente. Então, ao contrário da outra, essa daqui vai ter essa inclinação aqui, ó. Tá? Então, não sei qual vai ser esse ângulo, mas ele vai ser maior que 90 graus. Não sei qual vai ser a inclinação, ela pode ser um pouquinho mais fechada, mais próxima à origem, pode ser um pouquinho mais aberta. O que vai determinar isso é a nossa raiz, que a gente vai aprender no próximo vídeo como faz para calcular. Mas a gente já consegue ver mais ou menos como que vai ficar esse gráfico. Então, vamos para o próximo. F de x igual a menos x mais 4. Nosso coeficiente angular é menos 1, então, de novo, uma função decrescente. E o nosso coeficiente linear é igual a 4. Então, dessa vez, eu vou vir aqui para cima, no sentido do nosso eixo, para marcar o nosso coeficiente linear. 1, 2, 3 e 4. Tá aqui o 4. Marca um pontinho. É nesse pontinho que vai passar a nossa reta. Agora, como a função é decrescente, eu sei que vai ser nesse pontinho aqui e que ela vai estar numa inclinação mais ou menos assim. De novo, que ângulo é esse daqui? A gente ainda não sabe. Mas vai ser um gráfico parecido com esse, certo? Vamos lá, mais um. Vou apagar tudo. E agora, f de x igual a 2x mais 3. Coeficiente angular é 2, maior que 0, função crescente. O linear é 3, então o nosso pontinho está aqui. 1, 2, 3. Se é crescente, o nosso ângulo de inclinação é menor que 90. Menor que 90. Então, o nosso gráfico vai ser algo parecido com esse, tá? Pode estar mais aqui para cima, pode estar mais aqui para baixo, fechadinho, mas é essa a aparência do nosso gráfico. E por fim, e esse aqui eu vou fazer questão de mostrar também no GeoGebra para vocês verem como é interessante esse gráfico, tá? Nós temos o coeficiente angular igual a 11, que é maior que 0, então é uma função crescente. E o nosso coeficiente linear é 0, então vai ser bem aqui na origem. Esse gráfico vai ser uma função crescente. Então, ele pode ser desse jeito. Vou tentar fazer mais um aqui. Sempre quando eu tento fazer, dá errado. Vamos lá. Pode ser assim. Pode ser bem inclinadinho. Assim. Mas é uma função crescente, tá? Aqui eu tenho um ângulo menor que 90 graus. Aqui eu também tenho um ângulo menor que 90 graus. Como é que vocês fazem para saber se é menor que 90 graus? Vamos dar uma relembrada aqui, ó. Eu falei isso lá no primeiro vídeo, mas vamos relembrar. Esse ângulo que a gente tem aqui, entre um eixo e outro, é o nosso ângulo de 90 graus, tá? Então, se é uma função crescente, ela vai estar aqui com a inclinação entre esses nossos dois eixos aqui, tá? A função decrescente já vai vir aqui no segundo quadrante, tá bom? De repente fica mais fácil de vocês entenderem. Então, é isso, gente. Coeficiente angular vai dizer se a função é crescente ou decrescente, né? Através da inclinação dessa reta, né? Do ângulo da reta com o nosso eixo x.
O coeficiente linear é o ponto de interseção da reta com o nosso eixo y. E nós vamos ver mais sobre isso, o que acontece com o gráfico, no nosso vídeo sobre gráfico no programa GeoGebra. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Até o próximo vídeo.